Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Agora são 7 horas e 14 minutos em Rio Branco. Depois dos blocos de notícias com o Tião Silva, agora é hora da entrevista, né? Lembra você que este bloco tem o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex, que representa no Acre os colchões Conforte Mag, colchões magnéticos. Eu tenho o prazer de conversar agora, tenho o prazer de começar a semana falando de um assunto importantíssimo, saúde do coração. Eu vou entrevistar o Dr. Wellington Costa. Tá? Ele é acriano, mas formou-se em São Paulo e também no Recife. É cardiologista e especialista em hemodinâmica. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-lo aqui no programa. Obrigado. Doutor, eu entrevistei já aqui 2 vezes o doutor Ribas, o doutor Venceslau Ribas, que foi seu professor também. Professor. E hoje é o seu chefe na empresa Hemocard, que presta serviços particulares e também tem parcerias com o setor público. Doutor, por que as doenças do coração continuam matando mais gente no Brasil, talvez, que no mundo inteiro, proporcionalmente falando? Que é a segunda doença mais grave aqui no nosso país, né, hoje. Exatamente, Muniz. Nós temos hoje algumas evidências baseadas em estudos científicos que avaliam que há um crescimento maior em relação à atenção dada, né, à nossa alimentação, aos nossos estilos e hábitos e costumes de vida, ao sedentarismo. Então, todas essas coisas elas vêm de uma forma muito crescente. E, principalmente, a questão hereditária e alimentar são coisas que influenciam direto em relação ao diagnóstico dessa doença, que hoje, como você bem disse, é a segunda maior causa de morte aqui no Brasil e a primeira no mundo inteiro. Tá. Doutor, históricos mostram que as pessoas estão sendo atacadas do coração mais cedo hoje. Quer dizer, houve um avanço na tecnologia, na própria medicina, e a doença também avançou. Exato, Muniz. Hoje nós temos um crescimento na área científica muito grande, onde se consegue dar um diagnóstico mais precoce. Então, hoje você tem várias formas de detecção desse tipo de enfermidade. Uma delas é você começa a fazer os exames muito cedo. Né? A nossa sociedade hoje ela recomenda que você já comece a fazer os seus famosos check-ups, entre eles os cardiológicos, a partir dos 20 anos de idade. Né? Antigamente se fazia um pouco depois, entre 30 e 35 anos, e esses check-ups eles são anuais. Não significa que você, fazendo um check-up esse ano que vem, não haja uma detecção de alguma situação que possa envolver uma doença isquêmica. O que a gente tem se preocupado muito, e o que vem trazendo muito, é a questão alimentar realmente. Né? O tabagismo, a alimentação exorbitante em gordura, né, em carboidratos. E hoje se fala muito nessa área, porque a gente viu que é a prevenção maior, né, para as doenças cardíacas. Entendi. O senhor me falou agora que o ideal é a partir dos 20 anos fazer check-up? Exato. E de quanto em quanto, qual o período aí para cada um? Muniz, isso varia muito, né? Por exemplo, existem os check-ups dos pacientes que já fazem acompanhamento. Esse check-up precisa de um tempo mais curto, né? Impreterivelmente entre 6 meses e 8 meses. Agora, o que você recomenda para quem simplesmente faz um check-up de forma de controle seria uma vez ao ano, seria o ideal. Entendi. Eu falei agora há pouco, o senhor é especialista em hemodinâmica. A maioria das pessoas que está nos assistindo não sabe o que é isso. Como é que funciona isso na prática, doutor? É verdade, Muniz. Hemodinâmica é um termo que a gente utiliza para abreviar ou dar o diagnóstico a algumas situações cardíacas. Entre elas, doenças isquêmicas do coração, que são as famosas doenças coronarianas, por entupimento de artéria, doenças valvárias, ou seja, as válvulas cardíacas, né, pela famosa doença da febre reumática, você também consegue dar o diagnóstico através disso. Doenças, inclusive pulmonares, como causas de tromboembolismo pulmonar e outras situações investigativas, como doenças congênitas, cardiopatias congênitas cardíacas. Tá. Muita gente confunde os termos parada cardíaca, um ataque cardíaco, ainda tem um infarto. Qual a diferença de um para outro? É verdade, Muniz. São termos que a gente utiliza para que a gente possa diferenciar o diagnóstico. Ataque cardíaco é um termo muito comum, muito utilizado desde a antiguidade até agora, para você dizer que aquele paciente está sofrendo uma angina, para que aquele paciente está sofrendo algum tipo de arritmia, aonde desenvolva um quadro agudo.
A parada cardíaca, como o nome já identifica, ela explica a situação em que o coração perde o funcionamento. E aí, a parada cardíaca existem várias causas, né? Hoje os estudos eles abreviam essa situação para que a gente atue já primeiramente no ataque cardíaco, antigamente falado, né? Para que você não chegue a desenvolver a parada cardíaca. Entendi. Aí, nesse caso, exige uma emergência no atendimento. Sim, sim. Nesse caso, nós temos equipes preparadas, tanto no Hospital Santa Juliana, como no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o ERB, né? Para um atendimento já emergencial, diferenciado, monitorizado dos pacientes e uma ligação direta entre o profissional que atende nas unidades emergenciais, né, e a equipe de hemodinâmica. Até para facilitar o trabalho da equipe. Exato. Quando se trata de doença isquêmica, de infarto, que é o grande mal que assola todo mundo e que a maioria das pessoas elas temem essa situação. Quando se trata de infarto, a gente tem um tempo de atuação, né? A gente tem um tempo chamado porta-balão, que é quando o infarto ele é grave, infarto chamado supra-DST, que precisa ser realizado um tempo de até 90 minutos, certo? Nós temos uma situação que ainda é muito peculiar, né, em algumas regiões do Brasil, e a gente também identificou aqui no estado do Acre, que isso acontece nos municípios. Então, o translado do paciente até a chegada à unidade de atendimento emergencial, ela tarda um pouco mais. E aí, após as 12 horas de evolução, o que a gente pode fazer é um tratamento investigativo, é uma opção investigativa. Mas a intervenção ela precisa acontecer nos 90 minutos. Importantíssimo isso aí, doutor. Sim, sim. A vida pode estar em risco. Exatamente. Tá. Doutor, por que as mulheres são mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo elas são mais resistentes do que os homens, né? Exato. Existem alguns estudos a nível mundial que aumentam um pouco essa labilidade, primeiro pelo histórico genético, segundo pelo estresse emocional, né? Muitos jornais, alguns anos atrás, exemplificaram que o estresse seria doença do ano 2000. Então, hoje nós temos, inclusive, até como nós estávamos comentando agora há pouco, sobre o jogo de futebol. A gente vê várias situações nessas, né? Às vezes tem um paciente que não sabe, mas está em risco de doença cardiovascular, sofre um estresse e esse estresse desencadeia o quadro de infarto agudo. Mas aí tanto faz o que se chama de estresse emocional ou estresse físico? Nesse caso, é emocional. Exato. Nesse caso, o estresse emocional. Ambos os estresses, eles elevam, né, as catecolaminas. Então, você tem a chance de elevação da pressão arterial, elevação da glicemia, que é o diabetes, que é um fator muito importante também na doença cardíaca. Então, essa elevação de catecolaminas, ela faz com que haja um estresse arterial. E essa artéria, ela rompa um trombo e faça um infarto agudo. E o que complica mais a situação? O estresse emocional ou o estresse físico? Então, não existe uma situação em que me diga em qual dos dois se há uma situação maior. Mas os estudos apontam que para o estresse físico, né, quando o paciente ele não fez uma avaliação pré-cardíaca, e hoje isso é muito corriqueiro, as pessoas começam a fazer atividade física sem fazer uma avaliação física, né? Hoje nós temos um exame chamado teste ergométrico, que ele é um exame que ele detecta essa situação prévia à atividade física. Então, caminha-se para essa situação. Um paciente que é muito sedentário, de repente, acha que no outro dia ele já pode amanhecer o dia correndo, sem fazer uma prévia avaliação antes. Então, o estresse físico ele desencadeia mais isso, porque hoje nós estamos vivendo essa situação. As pessoas querem começar a atividade física rotineiramente, sem fazer uma avaliação prévia. É importante, então, isso. Sim. Um fato que nos chama a atenção, doutor, é que a atividade física pode ser benéfica, né, ao coração, evidente. Pode não, é benéfica. Exato. E por que nós temos jogadores de futebol sofrendo parada cardíaca, ataque cardíaco? É verdade. A atividade física ela é uma situação que impõe uma saúde cardíaca. Existem os históricos genéticos e existem os históricos de hábitos e costumes. Os históricos genéticos, Muniz, eles são aqueles históricos que você não sabe. Seus antepassados, eles podem ter uma alteração cardíaca e nós podemos ter herdado, mas nós não sabemos, não fazemos avaliações de rotina, não é verdade? Então, isso faz com que você faça uma avaliação prévia e nessa avaliação prévia não se detecte essa situação. O que vai detectar isso? Uma avaliação contínua dessa situação. Então, nós temos exemplos de jogadores que estão, isso foi noticiado em TV e no mundo, jogadores que estavam jogando futebol de repente sofrem um ataque cardíaco, né, e aí fazem uma parada cardíaca. Essas são doenças genéticas, hereditárias, que precisa ser um estudo maior, um estudo mais enfocado para se ter o diagnóstico. Entendi.
Doutor, vocês estão no mercado há quase 5 anos. Quase 5 anos. E nesse período foram mais de 5 mil procedimentos, todos com sucesso. É uma satisfação para a equipe, eu imagino, claro. Exato. Né? Dr. Ribas, Dr. Venceslau Ribas e Dr. Edmar Borbas, que são o chefe da equipe aqui no estado do Acre, juntamente com a equipe que gerencia a Hemocard, inclusive a doutora Regiane, que esteve aqui com você, que fez a entrevista, né? Eles assim, contribuíram enormemente para a saúde do estado em relação a isso. Então são 5 mil procedimentos, sim, sendo que desses 5 mil, 2 mil processos de angioplastias, dentre esses, entre 600 e 800 infartos agudos de miocárdio que poderiam ter evoluído para a morte. Então, esse número é um número extremamente considerável, né? Tendo em vista que o período de atuação é um período, como a gente falou, em 90 minutos você consegue salvar uma vida. Eu fico contente também porque o Acre está evoluindo não só no futebol, com o Everton, no vôlei, com o Carlão, mas agora com o Dr. Wellington Costa, que é o único acreano nesta equipe de campeão. Exatamente, é uma honra muito grande o gerenciamento da Hemocárdio e os meus professores orientadores terem me dado essa oportunidade, né, de poder estar aqui contribuindo com a saúde acreana, né, que a gente vê que existe uma luta muito grande para que ela cresça, para que a gente pare com essas histórias de ter que estar, não, eu vou para Goiânia resolver como foi antigamente. Hoje nós temos estruturas para que sejam resolvidas aqui, realmente. O Dr. Ribas falou assim com muito orgulho do senhor. Primeiro, o seu desempenho na faculdade, depois na atividade. Quer dizer, o Acre está inserido agora também no circuito aí, nacional no que se refere à medicina, especificamente os especialistas em doenças do coração. Doenças do coração. Foi um prazer, doutor, recebê-lo aqui. Muniz, estamos aguardando você para uma sucesso para o senhor e que o senhor realmente continue a ser a pessoa que é, profissional competente, dedicado, responsável, inquestionável do ponto de vista ético. Parabéns. Obrigado, Muniz. Queria agradecer uma boa semana. E um abraço também a todos os membros da equipe da Hemocard. Pode deixar, será dado. Muito obrigado, bem. Muniz. Conversei aqui com o Dr. Wellington Costa, acreano, que faz parte dessa equipe da Hemocard, né? Preparou-se fora, qualificou-se, estudou em São Paulo, no Recife, voltou para servir o Acre e os acreanos. E com isso a gente termina o programa de hoje. Lembrando a você que daqui a pouquinho tem mais uma edição do Estúdio 8, né? Começando a semana com Floriano de Oliveira e a Lilian Camargo. Colado no Estúdio 8 você assiste ao programa da Jô, tá? Hoje, segunda-feira, não temos Boa Noite Rio Branco. Temos o programa da Mirla Miranda, né? O Acre S.A. O jornal Rio Branco, o jornal de maior circulação no Acre, vai estampar amanhã também uma matéria com o Dr. Wellington Costa, tá? Durante o dia você se atualiza sobre o que acontece no Acre, no Brasil, no mundo, inclusive no processo de impeachment da presidente Dilma, através do portal riobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. Então continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Bom dia.